Fala galera rubro-negra, aqui é o Urubu Brabo. Nós vamos começar esse vídeo aqui falando, do caso Bruno Henrique, que pegou 12 jogos e agora vai ficar fora 12 jogos. E eu vou falar aqui quais os campeonatos que ele vai poder participar, Hoje o Flamengo está participando de 2, se vai poder disputar a Libertadores, não vai, quais jogos, também vai disputar o Brasileiro, quais jogos, e aí nós vamos falar sobre tudo isso, Ontem no canal tem um vídeo que eu coloquei ontem falando de que tinha provas robustas que poderia realmente punir o Bruno Henrique. Nós vamos deixar toda a informação do comentário, mas já segue aí, deixa o seu like. Nós vamos falar o que o advogado dele falou também. Que ele falou, advogado. Depois eu vou deixar um vídeo do advogado no final para você entender todo o contexto. Mas vamos falar do que está acontecendo? Bora! Bruno Henrique ontem foi julgado, um julgamento mais ou menos de 8 horas. Pegou 12 jogos de suspensão e mais uma multa de 60 mil. Bruno Henrique, eu tinha falado como passei ontem, eu tinha passado aqui que as provas, no caso do Paquetá não tinha isso, Pelo menos eu não fiquei sabendo que tinha mensagens de familiares. Agora do Bruno Henrique pegaram mensagens de familiares, mensagem de pessoas amigas, e isso tudo é que deu problema, porque o jogador, muitas das vezes, ele pode, porque até o próprio treinador falar para ele, toma um cartão amarelo para você não jogar nessa partida, mas você jogar na outra. E isso tem. Por mais que não é falado e por mais que hoje não pode se falar, mas existe isso. Porém, o Bruno Henrique pegou o caso do Bruno Henrique ficou pior por causa dessas mensagens que pegaram entre famílias e amigos, que aí piorou a situação dele, porque senão nem daria nada para o Bruno Henrique, seria igual um Paquetá, que não ia ter prova nenhuma, mas no caso dele teve, Outra coisa também, o Bruno Henrique, além de pegar esses 12 jogos e sofrer essa punição, ele vai ficar esses jogos todos sem jogar, 12 jogos pelo Brasileirão. O advogado dele informou que ele pode sim jogar na Libertadores, só não pode jogar pelo Brasileirão, porque assim, você é punido no campeonato que você comete o ato, esse caso de forçar o cartão amarelo. Então ele vai ser punido somente no Brasileiro. Libertadores, ou se tivesse o Flamengo disputando outro campeonato, não teria. O advogado dele falou que o Bruno Henrique ele pode participar da Libertadores normalmente. O advogado deixou bem claro que se ele estivesse disputando Copa do Brasil ou outro campeonato, Bruno Henrique poderia sim jogar, só não pode jogar, no caso, no Brasileirão. Isso ficou bem claro, Então, eu acho, na minha opinião, agora é uma opinião minha, tá? Ficou até barato pro Bruno Henrique. Ficou barato, baratíssimo para ele. 12 jogos, ficou barato, Por mais que nós somos rubro-negros, nós queremos que ele esteja em campo. Por mais, como eu disse aqui ontem também, Bruno Henrique não tem jogado nada. Depois que saiu essa notícia aí que poderia ser punido, Bruno Henrique tá com a cabeça longe, jogando nada, vê que ele perde muito gol, bolas, passes bobo, e o Felipe Luiz, sabendo disso, ainda mantém ele no time, e eu acho que vai ser até um reforço pro Flamengo, esses 12 jogos que ele estiver fora, na minha opinião. Mas deixa a sua opinião aí, você fala, Você pode dar sua opinião contrária, como eu disse aqui, a opinião, cada um tem a sua. Você tem a sua, eu tenho a minha. Na minha opinião, Bruno Henrique é um cara que não tá jogando nada, eu acho que vai ser até um reforço pro Flamengo, esses 2 jogos que não vai jogar. Claro que a gente precisa, a gente gostaria de ter ele no banco. Porém, jogando daquele jeito que ele tá, aqui voltando, eu acho que a punição ficou barata pro Bruno Henrique. Eu pensava que ia ser mais, ia ficar uns 2 anos aí, ia ter que pagar uma multa maior, mas foi punido e até que para ele ficou barato pelo contexto e pelas provas e tudo que desenrolou contra o Bruno Henrique. E aí, meu amigo,
Eu acho que o Flamengo precisa pegar pesado com o Bruno Henrique, sim, tá? O Flamengo precisa punir no salário, porque, como eu disse aqui, isso foi, né? Isso foi uma falta de respeito com o Flamengo, foi uma falta de respeito com os torcedores. O Flamengo não vai poder contar com ele nesses 12 jogos, por mais que ele não tá jogando nada, não vai poder contar com ele nesses 12 jogos do Brasileirão, que ele vai ficar fora. Isso vai prejudicar, talvez, muito o Flamengo nessa reta final, que o Flamengo quer ser campeão. Então, para mim, o Flamengo tinha que punir, né, multar o Bruno Henrique ou descontar o salário dele, eu não sei. Mas o Flamengo tem que fazer alguma coisa. Mostrar que não é brincadeira o Flamengo, não. Porque isso é uma atitude de moleque. E isso ficou até barato para ele. Essa é a minha opinião. Se você discorda, coloca aí nos comentários aí pra gente trocar uma ideia. Então, Bruno Henrique, ele não poderia ter feito isso, né? Mas fez, agora tem que pagar, né? Nós não podemos falar que se o cara comete um ato, alguma coisa de disciplina, algum ato que tem que ser punido, tem que ser punido. A gente tem que parar de falar assim, não, só porque ele é flamenguista, ele não pode ser punido. Vai ser punido, foi punido e vai cumprir os 12 jogos. Agora, pela Libertadores, ele pode jogar normalmente, né? Nas próximas partidas aí contra os Estudiantes, contra os outros times, ele pode jogar normal, tá? Então, isso é para ficar claro. O advogado dele falou isso. Outra pergunta também. Bruno Henrique pode treinar? Pode treinar sim, normalmente, tá? Bruno Henrique, ele não tá suspenso para treinar, não. Ele pode treinar normal, ele pode comparecer nos treinos, na Gávea, pode jogar normal. Ele só não vai poder entrar em campo no Brasileiro, tá? Essa é a pergunta que muitos fizeram. Qual o campeonato, se ele tá fora de tudo? Então eu respondi que já está na Libertadores para jogar normal. Outra pergunta que fizeram também é se ele pode treinar, se ele pode ir para o CT. Pode sim treinar normalmente. A única punição é não jogar no Brasileirão. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha, se inscreva no canal. Eu vou deixar o vídeo do advogado dele falando no final aí e você tira a melhor conclusão. Valeu? Esse processo não deveria nem ter sido julgado. Isso vai ser enfrentado em grau de recurso e também em relação ao mérito, né? O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. Eu acho que o mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, de que isso foi uma orientação tática, ou seja, era esperado do Bruno Henrique que levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que tem que ser utilizado para entender que isso não é uma atitude antidesportiva, antiética, né? Porque se faz parte da regra do jogo, você pode utilizá-la a seu favor. Como é que você pode dizer que ela é uma atitude ilegal no ponto de vista de chegar a condenar um atleta por causa disso? Então, novamente, o que restaria é tão somente, quando muito, uma suposta informação privilegiada que o Flamengo entende que não houve, já que qualquer conhecedor mediano de futebol e de aposta entenderia que Bruno Henrique forçaria esse terceiro cartão lá. Então, o Flamengo entende que ele deveria ser absolvido. Primeiro, que o processo não deveria ter existido por conta da prescrição e, quando muito, uma aplicação da pena, assim como foi o voto divergente, nas ilhas do artigo 191, inciso 3º, por uma possível informação privilegiada, que o Flamengo também discorda, mas se curvaria pelo menos a esse entendimento. Michel, explica pra gente a questão do cumprimento dos jogos, enfim, quais competições, Sim, houve um requerimento de extensão dessa punição e que não tem o menor cabimento aqui, com todo respeito à Justiça Desportiva. Isso vai ser colocado também no seu momento oportuno, mas esse tipo de extensão cabe em situações como punições por prazo ou quando o atleta ele deixa o clube e é transferido para o exterior, né? Não é o caso aqui. O caso aqui é punição por partida deve ser cumprida na mesma competição e é assim que estabelece o regulamento
da modalidade e o CBJD. Michel, só questão de efeito suspensivo, como é que funciona essa situação, já que foram 12 jogos que ele pegou, e não efeito suspensivo. Vamos requerer quando a lavratura do acórdão ela chegar às nossas mãos, vamos imediatamente recorrer e pedir o efeito suspensivo. Caso tivesse uma urgência, que não há em razão da data FIFA agora, mas se tivesse uma urgência, o Flamengo já pediria o efeito suspensivo desde já, mas não é o caso, dá para aguardar o acórdão. E nesse caso é praticamente garantido, né, o efeito suspensivo? E assim, eu acredito, a Justiça Desportiva sempre demonstrou que em casos como esse é recomendável a concessão do efeito suspensivo, ainda mais com voto divergente, como houve, tanto na questão da prescrição quanto na questão de mérito. Doutor, vocês ainda vão recorrer, tem um efeito suspensivo, mas como é que vocês avaliam esse julgamento? Foi positivo, pensando na pena máxima que poderia ter sido de 2 anos? Eu acho que os argumentos que foram trazidos aqui foram positivos, sim. Eu acho que poderíamos ter compreensões mais complicadas e eu entendo, inclusive, que o que foi trazido aqui nos favorece numa discussão no pleno. Doutor, só uma dúvida. O relator disse que o Bruno Henrique teria que cumprir essa suspensão tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Você disse que tem que ser cumprido só no Campeonato Brasileiro, que foi a partida que ele tomou o cartão amarelo. Como é que isso funciona? Isso chega à Conmebol e a decisão da Conmebol de que ele fique suspenso também na Libertadores? Como é que funciona isso? Não, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro que as penalidades cumpridas por partida, elas são cumpridas no próprio campeonato em que ela foi praticada. Então, nesse caso, é o Campeonato Brasileiro. Então, não há a menor dúvida em relação a isso, apesar da solicitação. Inclusive, isso não foi colocado no resto do julgamento, só apenas o relator que trouxe essa questão. Então, não tem dúvida, vai ser no Brasileiro? A questão punição por partida tem que ser cumprida na própria competição. Isso não há discussão. Se houver qualquer tipo de dúvida, nós vamos trazer para a Justiça Desportiva discutir. Ele pode frequentar centros de treinamento durante esse período, porque ano passado tinha até essa dúvida por conta do Gabigol, mas foi doping, era outra situação. Agora o Bruno Henrique é diferente, é igual? Você pode ter... Não, totalmente diferente. Ele pode sim treinar, ele pode estar à disposição do clube sem qualquer problema. Tá bem, obrigada.